Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas aqui neste livro, Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje, vamos ver a mensagem de número 164, que tem o título de Não Perturbeis. Não perturbeis. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus, narradas por Mateus, no capítulo 19, versículo 6, lá no Novo Testamento, não é? A versão do Evangelho por Mateus. E então, no versículo 6 do capítulo 19, nós temos Jesus dizendo o seguinte: portanto, concluindo, né? Que ele estava lá falando. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E nós estamos sempre acostumados a ver sobre o casamento, não é? Só que Emmanuel vai ampliar esse entendimento sobre o que Deus juntou, o que seria, o que é que Deus junta e o que podemos fazer, não é, para perturbar. Então seria essa perturbação que ele coloca aqui, não é? Porque ele coloca aqui separar, essa separação que Jesus coloca, Emmanuel colocou no título como perturbação, essa separação que o homem pode promover vamos dizer assim, nas propostas de harmonização que Deus oferece à nossa vida. Mas Emmanuel vai explicar tudo muito, muito bem explicado para nós. Sempre advertências muito bem-vindas, não é? Porque afinal nós estamos aqui refazendo experiências, enfrentando provas. Então todas as orientações que nos chegam, a fim de que possamos ser bem-sucedidos nessas vivências que aqui a reencarnação nos propõe, são muito bem-vindas, principalmente vindas através de espíritos como Emmanuel, que nos tem tanto zelo, não é? Ele cuida tão bem de todos nós, busca. Como é que ele cuida? Ele cuida assim, nos orientando, nos aconselhando. Alguns vão dizer assim: mas ele está reencarnado. Olha só, é aqui, o cuidado dele está aqui, no que ele nos legou, no que ele nos deixou, e que nos chegou, é claro, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Então, comentando o versículo, portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem, Emmanuel comenta o seguinte: a palavra divina não se refere apenas aos casos do coração, aquilo que falamos, não é? Casamentos. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. Então aqui não se limita apenas a casamento, mas também na relação de pais com filhos, de filhos com pais, entre irmãos, não é? É bem aqueles laços da família que não são feitos de forma fortuita, casual. São muito bem programados, muito bem pensados, exatamente para ajudar aos espíritos envolvidos no núcleo familiar, não é? Poderem se reharmonizar ou se harmonizar mais ainda, caso já estejam harmonizados.
Então ele continua nos dizendo o seguinte: o homem, ser humano, não ludibriará, ou seja, não enganará, os impositivos da lei, ou seja, o que a lei diz. Abusando, então ele não vai enganar a lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Então, quando vamos dizer assim, as perturbações dos vínculos familiares, e aí reforçamos, não apenas no casamento, mas entre pais e filhos, entre filhos e pais, né? Quando esses laços são, vamos dizer assim, são colocados de forma secundária a fim de que os sentidos físicos, vamos dizer assim, aquele estado de acomodação seja priorizado, aí a coisa fica realmente muito ruim. Vamos pensar. Quando simplesmente o companheiro ou a companheira perde os encantos físicos. Não é uma questão de que talvez nunca tenha havido realmente ali uma ligação afetiva, não é? Porque alguém que troca uma pessoa com quem compartilhou sua vida por outra, por idade, então tinha alguma coisa errada, né? Bem errada. Também importante aqueles pais que deixam os filhos, abandonam para irem para as... Tem isso, gente. Tem pessoas que deixam crianças pequenas em casa para irem para as festas. Tem pessoas que abortam para manter a comodidade da vida. Tem pessoas que abandonam os pais nos asilos para continuarem comodamente a sua vida. Nem sequer passam lá para ver como eles estão. Realmente abandonam. Também filhos não só são abortados fisicamente, mas muitas vezes emocionalmente, não é? Às vezes dentro de casa, são ignorados. Outros são abandonados mesmo, colocados em instituições. Então, esse tipo de tentativa de ludibriar os impositivos da lei, não existe isso. Não podemos dar uma volta em Deus, até porque na nossa consciência estão gravadas as leis de Deus. Então, na verdade, não podemos ludibriar a nossa própria consciência, pois é nela que reside o juiz que nos julga. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, o homem desorganizará a própria existência, quebrando a ordem que lhe rege os caminhos. E esse título é realmente muito apropriado. Não perturbeis, porque isto é tudo perturbação, não é? Quando se quebra a ordem que vai sendo traçada naquele caminho, é porque alguma coisa perturbou e a ordem se perdeu. A harmonia, o equilíbrio, não é? Os princípios equilibrantes, olha o equilíbrio, os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. Então, toda vez que se sai do equilíbrio, a tendência do organismo, e aí não falamos só do organismo físico, falamos também do organismo mental, do organismo emocional, é voltar para o equilíbrio. E é muito interessante, por exemplo, no nosso corpo físico, quando a nossa saúde sai do equilíbrio, existe um sistema de segurança para nos avisar e fazer com que nós trabalhemos para voltar à saúde, não é? Porque o desequilíbrio físico-orgânico é doença. Quando nós estamos com o equilíbrio orgânico, estamos saudáveis. Quando o desequilíbrio chega, é porque estamos doentes. E geralmente, como percebemos, por exemplo, que um dente nosso está doendo, que o nosso ouvido está doendo,
que o nosso estômago, já respondi, que o nosso dente está doente, que o nosso ouvido está doente, que o nosso estômago está doente, porque existe a dor. A dor é um alerta para que corrijamos o que não está bem. E é interessante, não é? Porque também na vida é assim. A dor nos serve como alerta para corrigirmos, refletirmos no que estamos errando e corrijamos a nossa rota de novo para a rota do equilíbrio. E muitas vezes essa rota do equilíbrio, ela não vai de encontro aos prazeres, né? A rota do equilíbrio, aliás, tem um ditado popular que diz que primeiro o quê? Primeiro a obrigação, depois a devoção, né? Ou seja, primeiro o dever, depois o lazer, não é? E o nosso Emmanuel continua dizendo o seguinte: a advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Não separeis o que Deus ajuntou, entre aspas, corresponde também ao, entre aspas, não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. Sim, Deus sempre vai nos colocar nas situações com a intenção de que usemos o nosso livre-arbítrio para o bem. E isso é para harmonizar. Quando compreendemos, trabalhamos, nos esforçamos, nos dedicamos para fazer com que os laços, não é? Os laços desse núcleo mais próximo, primeiro para conosco mesmo, né? Nossos laços conosco mesmo, porque é amar o próximo como a si mesmo, né? Então ele coloca-nos nos nossos contextos a fim de que trabalhemos a harmonização. E isso, é claro, vai sendo feito na medida em que trabalhamos, exercitamos as nossas virtudes, sufocando em nós o homem velho, o homem vicioso, e colocando à frente dele o homem bom, o homem virtuoso, o homem de bem. E o nosso querido Emmanuel diz, então, repetindo aqui, ninguém alegue desconhecimento do propósito divino, que é a harmonização. O dever, por mais duro, O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. Bom, então, eu queria largar isso para lá, esse pai, essa mãe, esse filho, esse casamento, dá muito trabalho, exige muito, eu tenho que conversar, eu tenho que cuidar, eu tenho que me dedicar. Claro, não é? Eu tenho que me dedicar. É interessante que por muitas pessoas, é claro que existem casos e casos e casos e casos e casos, mas existe um caso, um tipo de caso, né? Porque são muitos tipos de casos, que acontecem em relação, por exemplo, ao casamento, onde nós queremos que o outro seja como a gente quer que ele seja, e não aprendemos a ver o outro como ele realmente é, e o que realmente ele pode dar à relação. E aí queremos mudar o outro para que o outro seja como eu queria que ele fosse. Como ele não é, eu o deixo e busco o outro, que me parece que é como eu queria que ele fosse. Mas aí eu começo a me relacionar com ele, até caso de novo com ele, com o outro, né? Me caso de novo, e aí percebo que também ele não é como eu queria que ele fosse. E aí vem de novo. Então, às vezes, o problema está no outro. Sim, às vezes está. Mas às vezes o problema está em nós. Quantas vezes nós vemos relacionamentos acabarem porque um quer mudar o outro, ou, né, os dois querem se mudar e ninguém aceita ninguém como é. E a gente pensa, não, mas eu não aceito porque tem defeito.
nós temos defeitos? E o outro precisa aceitar os nossos defeitos? Se o outro precisa aceitar os nossos defeitos, como é que nós ficamos com relação ao defeito do outro? Mas isso não é só em casal. Isso serve para entre amigos, entre irmãos, entre pais e filhos, entre filhos e pais, né? E também na relação dos relacionamentos afetivos. Então isso serve para tudo. Muitas vezes a gente não aceita o outro, a gente quer que o outro mude, porque acha que o outro seria melhor se fosse como nós gostaríamos que fosse. Tá, e às vezes seria, mas ele faz o que ele quer. Ele, ela, a pessoa, não é? Faz o que quer. Isso se chama livre-arbítrio, não é? Então, muitas vezes a gente fica investindo nesse tipo de ideia que, com certeza, não é uma ideia que soma, que agrega e que traz harmonia. Isso não traz harmonia, né? Porque será que eu ia gostar que outra pessoa ficasse querendo que eu mudasse só porque ele acha ou ela acha que o jeito que eu sou não é o melhor, que eu podia ser melhor se fosse do jeito que ele fala para eu ser ou que ela fala para eu ser? Chato, né? E aí, às vezes, a gente desgasta, existem desgastes nos relacionamentos por esse tipo de situação que poderia ser muito facilmente resolvida se nós prestássemos atenção a essas questões, que são questões de base, né? Aquela história de, para início de conversa, eu sou eu, você é você, é bom que você me conheça como eu sou e que eu conheça você como você é, e aprendemos a nos respeitar em nossas diferenças. Eu costumo dizer que relacionamento é a administração de diferença. É claro que às vezes existem diferenças que não dá para a gente investir, negociar, são coisas que não dá. Eu não consigo conviver com isto. Ok? Né? Então aí nós vemos realmente. Aí vai assim, mas tem pessoas que às vezes assim, mas se eu me separar, eu vou estar falindo no meu planejamento reencarnatório. Lá no Livro dos Espíritos, quando fala do divórcio, diz que é melhor a separação do que uma vida ameaçada, quando a vida está em risco. Quando a vida está em risco, é melhor que se separem, o casal no caso, não é? Que o casal se separe, do que uma vida seja ceifada. E aí a gente para e pensa, né? Nós trabalhamos com saúde mental, não é? Não, tem pessoas que trabalham a saúde física e vem as questões do risco de saúde física. Mas na saúde mental também existe risco de vida. Vida mental, vida emocional. Porque lá no Livro dos Espíritos não fala risco de vida física, fala risco de vida. E vida emocional também é vida, vida mental também é vida. Então, quando se vive um inferno, quando a questão já deixou de ser, o equilíbrio já está assim, a 3 cidades de distância, então realmente tem que se pensar que as vidas estão sendo colocadas em risco. Tem que se sentar para conversar. Qual é o caminho que estamos seguindo? Será que é esse caminho que queremos seguir? Porque às vezes as pessoas falam assim, separa logo. Mas conversamos sobre isso? Conversamos. É isso que queremos? Que às vezes a gente nem se dá conta do que está acontecendo. Tem pessoas que não se dão conta do que está acontecendo. E que às vezes não é isso que elas querem. Não é? Então é importante o diálogo. Mesmo que já esteja desgastado, vamos conversar, é isso que queremos. Às vezes precisamos de ajuda. Né? Existem aí terapias de casal. Vamos buscar. Quantos casais não buscam esse recurso? Isso não garante absolutamente nada. Mas se há um desejo dos dois, não é, de investir e ver qual é,
Por que não? Né? Nosso Emmanuel continua dizendo o seguinte, ele estava falando do dever, não é? E a consciência sentinela vigilante do eterno, ou seja, como as leis de Deus estão gravadas na consciência, Emmanuel coloca que a consciência é o vigilante, o sentinela vigilante do eterno, de Deus, não é? Muito, muito interessante. A menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, que não é o nosso caso, permanece apta, no caso a consciência, a discernir o que constitui obrigação e o que constitui fuga. O Pai criou seres e reuniu-os. Estávamos comentando, né, de pessoas que falam assim, mas está lá no planejamento reencarnatório. Mas se chegou um limite, chegou um limite. Mas então não vai. Olha só, não é só isso, tem muitas coisas que nós planejamos lá e que podem ser cumpridas 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Dificilmente elas chegam a 100%. Então vamos parar de nos preocupar com os resultados da planilha lá do mundo espiritual, porque isso é um problema dos mentores, não é nosso. Nosso problema é procurarmos o quê? Fazer a cada dia o nosso melhor, a cada dia o nosso melhor. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Vamos perceber isso. E tem uma coisa, não adianta eu querer levar um casamento adiante quando o outro não quer. Não é simples assim? Não adianta. Não tem aquele outro ditado antigo que diz que quando um não quer, dois não brigam? Porque se um não quer, se aquela pessoa que quer insistir, vai dar briga, né? Então, o melhor é, eu fiz a minha parte, o outro não quer. Fazer o quê? Mas olha só, a gente não pode separar porque está no planejamento reencarnatório e se você se separar de mim, eu não vou cumprir a minha meta. Mas o que adianta a pessoa ficar e ser um inferno? A meta se cumpre, já que o propósito é a harmonização. Se os dois querem trabalhar nesse sentido, agora se só um quer trabalhar nesse sentido, vai ficar difícil harmonizar, não vai? Ou vai ser uma harmonização de pura fachada. Isso é verdadeiro? Nós não somos simples, né? Nós somos seres complexos, por isso existem muitos casos. Não adianta a gente ouvir e tentar se colocar dentro do exemplo. Não. São muitos casos. Então, nós estamos aqui dentro do didatismo, nós ficamos limitados, né? Senão passaríamos horas aqui e ainda não daríamos conta de todos os casos. O Pai criou seres e reuniu-os. Caso, Deus, não é? Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Então, não só pessoas, mas situações e coisas. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões, usando a mesma ideia da algema. Então, a pessoa se algema na consequência da má escolha. Por quê? Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, as pessoas às vezes decidem assim. Não pensam muitas vezes e depois vem a consequência, vem a conta.
Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens, das pessoas, constitui-se de milhões em serviço reparador. Eles têm 70 anos, já, né? Bilhões, né? Bilhões. Depois de haverem separado o que Deus ajuntou. E isso, de novo, não estamos falando apenas de casais, mas pais, filhos, pais, irmãos. Situações, vamos pensar, amigos. Quantas coisas existem sobre isso, né? Traições entre amigos. Existem, não é? Então, dentro disso, milhões em serviço reparador depois de haverem separado o que Deus ajuntou. Porque Deus propicia o quê? Que haja essa reunião a fim de que a harmonização se dê. O que Deus ajuntou, perturbando com o mal, que é a nossa imperfeição no uso do livre-arbítrio, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Então a gente vem cheio de propostas, de vivências, oportunidades, para fazermos aquelas escolhas voltadas ao bem. Se usamos mal o livre-arbítrio, acabamos nos atropelando. Prestigiemos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Então, prestigiemos as organizações do justo juiz. Providência divina nos coloca em várias organizações. Nas empresas onde trabalhamos, na sociedade que compartilhamos com os outros concidadãos, na família, não é? Então, nos meios sociais, nas amizades. Então, nós somos colocados em vários núcleos, várias organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Então, sempre que formos colocados nesses contextos, qual é o dever? O que nos cabe fazer? Dever, o que nos cabe fazer? O melhor. Usar da melhor forma o nosso livre-arbítrio. Buscar inspiração nas virtudes, a fim de que o encaminhamento para as nossas decisões sejam os melhores encaminhamentos possíveis. Às vezes, conclui Emmanuel, às vezes é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos. As obras de quem? De Deus. Às vezes é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos. Um alto grau de maturidade, não é? Leviandade. Mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e com lágrimas. Então não adianta a gente perturbar, sorrindo, achando que estamos, né, fazendo maravilhas, porque a reparação não é com sorrisos, não é? Quando nós caímos no sentido moral, a reparação não costuma vir com sorrisos. E Emmanuel nos diz: seremos invariavelmente forçados a reparar as obras divinas que desarmonizamos com suor e lágrimas. Portanto, ouvindo a recomendação inicial de Emmanuel, né? Não perturbemos. Excelente mensagem. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela nossa reencarnação, pelas oportunidades que recebemos, pelos laços
que nos unem aos nossos irmãos de humanidade, na família, nas empresas, na sociedade, nas amizades. Obrigado, Senhor, por tantas oportunidades de construirmos laços de afeto, harmonizando todos os contextos que a providência divina nos coloca. Às vezes, não é bem isso que acontece, nós sabemos, Senhor Jesus, mas ajuda-nos na vigilância, ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos lembrarmos da prece. Abençoa o nosso anjo guardião, querido Mestre, abençoa nossos lares, famílias, amigos, trabalho, abençoa os nossos queridos, mas abençoa também, Jesus amado, a todos os nossos irmãos de humanidade, em especial os que se encontram em desarmonia, os que se encontram em sofrimento. Abençoa-os, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus amigo. Graças a Deus. É isso, queridos companheiros. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.